Vou ler um texto com vocês para vocês entenderem melhor. O texto vocês conhecem de cor, que é João 10. Tá? Porque como que eu acesso? Pela graça sois? Por meio? Fé, é o quê? Eu não vejo. Mas eu creio, eu espero. Aconteça o que acontecer, eu sei que eu sou salvo. Não por fé. E porque a minha fé não é circunstancial. O que é circunstancial é visual. Então a minha fé não é visual. A minha fé é atemporal. A minha fé não está limitada a tempo e espaço. A minha fé está em Deus. Está conseguindo entender? Sim ou não? Tá? Então observe bem. Mas fulano perdeu. Deus não tomou, mas fulano perdeu a salvação. Como? De que maneira? Lembrando que alguns escutam, mas não ouvem. Esses não acionam a fé. Pegou? João 10, 26 diz assim: mas vós não credes. Quem não crê não tem? Então, mas vós não credes. Não sois das minhas, como já vos afirmei. O que Jesus está dizendo aqui? Tem alguns que não vai ser minha ovelha. Por quê? Porque não crê. Você pode dar uma aula dessa aqui que o cara vai contestar, vai duvidar, não vai aceitar, vai reclamar, vai murmurar, vai desviar, vai sair da igreja, vai abrir uma igreja nova, vai fundar. Você entendeu? Se não funda, né? Mas alguma coisa ele faz. Diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. Então Jesus está dizendo, eu tenho as minhas ovelhas e algumas não são todos. Porque o Pai não faz questão que todos sejam salvos. Aí ele vai dizer assim, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me... Então, diferente de João Batista. Vocês estão aí, gente? Que os discípulos seguiu o Cordeiro e ele foi montar outra igreja. Então observe bem o que Jesus está dizendo. Eu lhes dou o quê? A vida eterna, o presente de Deus, né? O embrulho, né, que vem dentro desse presente. Qual é o conteúdo do presente? A vida eterna. Então Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. O forte está aqui, tampouco ninguém poderá arrancar, arrebatar, tirar das minhas mãos. A expressão ninguém. A expressão ninguém poderá tirar, ninguém poderá arrancar. Então diga assim, ninguém é ninguém. Tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ninguém é uma palavra forte. Senão Jesus teria que dizer assim, ninguém exceto aquele que decidir sair ou perder a salvação. Meu Deus. Porque ninguém é a totalidade. Todo aquele que ele escolheu, ninguém. Ele não abre mão e nem se você quiser, você não sai. Pegou a sua resposta? Eu estava esperando para dar ela aqui para você. Tá? Agora tem aqueles que ele não faz questão que ouça. Esses não são suas? Ele já deixa claro, tem ovelha que não é minha, não faço questão. Não são todos. Tá? Sabe qual... Tá? Eu vou falar isso para vocês. O problema das pessoas é que as pessoas acham que Deus tem por obrigação de salvar todo mundo. Tá? Porque eles contestam a soberania de Deus. Eles acham que Deus tem que obedecer a eles e fazer o que eles querem. Por isso que quando... Você não ia falar isso, mas eu vou falar agora rapidinho. Por isso que quando Moisés sobe e fica 40 dias no monte, eles já vão e pedem para... começa a persuadir Arão, né? Pressionar Arão a fazer o quê? Um Deus para eles. Arão corre, pega o buril e faz um bezerro. Por que eles querem um bezerro? Eles querem algo de ouro. Por quê? Porque eles querem um Deus que seja manipulável. Esse Deus aqui a gente leva ele para onde quiser, então somos nós que mandamos. Esse é o mal de muita gente, achar que manda em Deus e que manda no líder. Então eles têm dificuldade de lidar com a salvação pela graça e entender que Deus salva quem Ele quer, não é quem eu acho que tem que ser salvo. Vocês estão aí, gente?
Tá? Olha o versículo de número 29 aí do texto que nós estamos lendo aí de... Nós estamos em João? João 10, versículo 29 diz assim, ó. Olha aqui. Você recebeu de Deus o quê? Tá, agora olha o que você é. Meu pai, que as deu a... O pai deu quem? As ovelhas, nós. O pai deu quem? Nós, para quem? O pai deu quem? Nós, para Jesus. De quê? De presente. Nós somos um presente que Deus entregou ao Filho. Agora Jesus é... Gente, presta atenção. Que filho é esse que não cuida do presente que recebe do pai e joga fora ou abre mão? Ah, vocês estão devagar demais. Meu pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ele repete mais uma vez. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu pai, porque ele vai dizer, eu e o pai somos um. Sim, ele vai encerrar dizendo, eu e o pai somos um. Então, o que nós não entendemos aqui? A dificuldade é nós entendermos que nós somos um presente que o pai entregou para o filho. E esse filho, ele valoriza tanto o presente, que ele pagou o preço. E deu a vida por ele. Para dizer, eu não abro mão desse presente que o pai me deu. Se for preciso, eu dou a minha vida, mas eu não perco. Você está aí, irmão? Tá? Por isso que ele diz, os que me foram dados, o que o pai deu a mim, de presente. Tá? Eu de maneira nenhuma eu vou abrir mão. Tá? Então por isso nós somos dados a Cristo de presente, como servos de Cristo. Tá? Então nós somos um presente que o pai olhou para o filho e disse assim, cuida. Tá? Agora você acha que o filho vai perder o presente que o pai lhe deu, lhe entregou, com tanto amor? Então diga assim, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque se você perde um presente que você recebe, você é simplesmente irresponsável. É que você compara a sua irresponsabilidade ou a desvalorização do que você ganha com Jesus, achando que Jesus é igual a nós. Né? E não é bem assim. Muito pelo contrário. Jesus, ele valoriza. Então, versículo 44 de João, capítulo 6. João 6, para nós entendermos algumas coisas que Jesus fala. Olha algumas coisas que Jesus fala, ele afirma, na verdade, tá? Ele afirma no que diz respeito a esse presente, a essa salvação, a esse dom de Deus. Nós estamos falando aqui, a chave hoje é o dom de Deus, tá? Ele diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Qual é a primeira afirmação de Jesus? Só vem a mim quem o Pai manda. Não é qualquer um, não é todo mundo igual você acha. Só vem a mim quem o Pai me deu de presente. Aqueles que estão com o ouvido tapado não vão ouvir. Porque esse o Pai não me deu e não vai fazer questão de salvar. Então fala aí, não é todo mundo. É porque você estava tudo animadinho nos começos, achando que era de qualquer jeito e era qualquer um. Né? Então, observe bem, todos que chegam a Cristo, quem trouxe foi o Pai. É por isso que tem gente que não faz questão de ouvir. Tem gente que você se mata e você já estava achando, né? Não, está resolvido agora, já está salvo lá. Né? E não está assim, não é desse jeito. Né? Não é dessa forma. Não é quem, observe, não é quem quer. Soberania de Deus, gente. Não é quem quer, é quem Deus decidiu. É quem Deus quer. Vai ter gente que até vai querer, mas o Pai não quis.
Observe. É que vocês querem pagar preço. É que vocês querem pagar preço. Né? Olha o que ele diz, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai que traz. E aí o que ele está dizendo? Talvez, né? Porém, quem sabe eu ressuscitarei no último dia, é isso? Não. O que ele está dizendo? E eu. Não tem se, não tem talvez. Ele está dizendo assim, tá pronto, tá salvo, vou ressuscitar ele. Se o Pai mandou, eu vou ressuscitar. Ele já recebeu o presente de Deus. Está garantido. Não perco e ele não vai se perder. Você está pegando, irmão? Hã? Estão conseguindo ver, sim ou não? Então, não é para todos, não são todos, mas quem o Pai enviou, quem o Pai escolheu, ele não perde, ele não lança fora. Tá? Uma outra afirmação que Jesus vai fazer, ele vai dizer assim, ó, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que ele está dizendo? Não vou mandar embora, não vou perder. Por que de maneira nenhuma lançarei fora? Porque não interessa o seu comportamento. Agora pegou. Porque ele não está avaliando o teu comportamento, ele está avaliando que quem te mandou foi o Pai. Oba, posso fazer o que eu quero. Não é assim. Tá? Como você agrada o Pai? Tá? Agora observe bem, o que ele está dizendo aqui é que você não se perde, nem se você quiser. Tá pesado hoje, né? Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. O que interessa é o preço que ele pagou por você. Pela graça. Você merece? Não. É pela graça. Sois salvo, acabou. A salvação te traz o quê? Um dom. E dentro do dom, qual é o conteúdo? Você que acha que é perecível. Você que acha que vai perder, que é passageiro. Tá? O grande problema das pessoas é achar que são elas que fizeram. Eu cito todo o texto, nós vamos ler de novo. Esse texto tem que... Falando de graça, não tem como não ler João 15. Já pode abrir lá. O grande problema das pessoas é acharem que é merecimento, é justiça própria, é a folha da figueira. Deixa eu fazer algo que me cobre, algo que me justifica, algo que me garanta. E não é, gente. Para começar, quando o Pai nos enviou para o Filho de presente, tanto o Pai quanto o Filho sabia quão miseráveis nós éramos. Quão abundante era o pecado na nossa vida para superabundar a graça de Deus sobre nós. Estão conseguindo pegar essa revelação do texto? Sim ou não? O 15 de João, versículo 16. 15 e 16 diz assim, esse texto aqui nós sempre recitamos ele aqui, ó. Não me escolheste vós a mim, porque senão nem aqui na Masterclass você estava. Quanto mais na presença de Deus. Quanto mais na presença de Jesus. Mas eu vos escolhi a vós. Foi você que me escolheu, muito pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. E vos designei, vos dei uma ordem, vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Tá? Não foi você que fez a escolha. Escolheu o Pai, só que ele não escolhe a todos. Vou bater aqui. Tá? Não sou eu que escolho, foi ele que me escolheu. O problema é que você fica confuso, que você quer que ele escolha todo mundo. Tá? E aí você quer dar para Deus a ordem de manipulação, dizendo, Deus, escolhe esse. Faz isso, faz aquilo. E quem escolhe é Deus. Nós não entendemos a soberania de Deus. Tá? Nós não entendemos que somos nós que fazemos a vontade dele, não ele que faz a nossa vontade. Nós achamos que é Deus que tem que fazer a nossa vontade.
É Deus que escolhe. Ele escolheu, ele olhou, tá? O grande problema é que nós não entendemos. Quando Deus olhou para Jó, né, Jó vivendo toda a crise dele, Deus olha para Jó e diz assim, quem instruiu primeiro a mim? Ou seja, quem me deu conselho? Ninguém. E hoje nós queremos ser conselheiro de Deus. Né? Nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Nós queremos ensinar, olha Deus, não dá para entrar na minha cabeça que é pela graça, sem merecimento. Vamos para um padrão religioso? Vamos, Senhor, a partir de hoje, salvo é quem se veste assim. A partir de hoje, Senhor, salvo é quem fala essa língua. Quem anda desse jeito. Quem prega dessa maneira. Você está aí, irmão? Então nós temos uma dificuldade de olhar para Deus, ao invés de contestar quem é ou quem deixa de ser, porque não compete a mim, olhar para Deus e ser grato a Deus e dizer, Deus, eu estou aqui, muito obrigado, porque o Senhor viu que mesmo sem eu merecer, o Senhor me escolheu e me presenteou. E me presenteou. Né? Mas não, né? Nós temos essa dificuldade de gratidão. Porque daí nós nos revoltamos e dizemos, mas e fulano, Senhor? Mas o Senhor escolheu fulano também? Mas fulano não vive igual eu vivo. Fulano não pagou o preço que eu paguei. Exatamente, só que esse texto, eu vou trabalhar lá na frente, mas eu já vou falar, esse texto é depois da ressurreição. Porque o que é crer? No que eu tenho que crer para ser salvo? Oi? Tem que crer que Jesus ressuscitou, pagou o preço por nós. É isso? Não é? Mas a resposta, qual o problema? O problema é que nós falamos assim, ó. O que eu tenho que fazer para crer, para ser salvo? Crer em quem? Eu tenho que crer em Deus, eu tenho que crer em Jesus. A resposta é essa aí, eu tenho que crer que Jesus ressuscitou. É isso. Tá? Quer ver o texto? Então vamos lá. Romanos 10. Porque o texto que o Ricardo citou é, se crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, Paulo está citando esse texto depois já da ressurreição. Então, se eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a condição. Crer que Ele ressuscitou. Tá? Porque o grande contraponto era crer na ressurreição de Cristo. Tanto que o que eles falaram? Esconder o corpo dele. Vocês estão aí, gente? Romanos 10, versículo 9, ó. Olha aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Primeiro eu tenho que confessar. Criei, por isso falei. Tá? Eu confesso o Senhor Jesus e creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o que vai acontecer? Será? Então, não é, eu creio em Deus. Não, eu tenho que crer que Cristo ressuscitou. Essa é a fé. Quando eu creio e confesso, eu aciono a graça. E eu recebo de presente a salvação que é a vida eterna. Tá pegando? Aí, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será. Então, quem está confuso é porque não consegue ouvir. Só escuta. Tá pegando? Sim ou não? Tá? Então a condição é eu tenho que crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então qual é o grande problema aqui? É a dificuldade de aceitar a graça. De aceitar que é um favor imerecido, que a base que nós estamos trabalhando aqui é um dom de Deus, e que Deus dá
o presente para quem ele quer, não é para quem você acha que ele tem que presentear. Porque porque tem gente que fala assim, não, Deus, o senhor tem que presentear isso aqui, você tem que ser salvo, senhor. O senhor, olha, mas fulano não ser salvo? Como que pode? Então quem dá o presente não é Deus, é você que o manipula. Você está aí, irmão? Tá? Então, esse problema aqui de achar que a pessoa tem que ser salva pelo que ela fez, acaba fazendo com que eu construa um padrão meu de salvação. E o que acontece? Eu acho que se a fulana ou o fulano não se comporta como eu, então não tenho o direito de ser salvo. Porque eu paguei o preço. Eu abri mão de tanta coisa. Eu passei a orar tantas horas por dia. Eu deixei de tomar Coca-Cola. Eu parei de comer carne vermelha. Você está aí, irmão? Né? Eu fiz um voto que eu não usaria tênis vermelho mais. Que preço pago, né? Então eu entro nessa visão de construir um padrão de que as pessoas têm que ser salvas se comportarem como eu me comporto. Por quê? Porque eu acho que é aparência. Não é graça. Não é fé. É aparência. É comportamento. Mas não se assuste não. Tem gente que tem comportamento muito melhor do que outros, e aquele que não tem um comportamento tão bom pode ser salvo e esse não. Tá? Porque não é o teu padrão, não é o teu comportamento, é graça. Não merece, mas o Pai escolheu. O problema dele não é teu, você não manda nele. Aí pegou, né? Isso é graça. O problema é que eu construí na minha mente que eu tenho que fazer por merecer. E se eu tenho que fazer por merecer e eu me sacrifico tanto achando que é pelo que eu faço e não pela escolha e pela graça de Deus mesmo sem eu merecer, eu olho para os outros e digo, esse aí vai para o inferno. Aquele ali vai para o inferno. Aquela lá vai para o inferno. Você viu fulano? Tá? E você vai se assustar. Se você chegar lá. Diga assim, eu vou chegar lá. Por que você tem que dizer que você vai chegar lá? Porque pela graça sois salvos por meio? Você vê? Não. Mas? Acabou, meu filho. Você está salvo, tem que crer que está salvo e ponto final não salvo. Você entendeu? Amém, irmãos? Tá? Então nós trabalhamos hoje aqui, ó. Dom. Vem de quem? De Deus. De Deus. Então, se é presente de Deus, não é teu. Você não pagou nada. Né? É tipo assim. Deus me usando para falar com vocês agora. Vocês querem me dar um presente a semana que vem. Não, essa semana, hoje ainda é segunda-feira. Vocês querem me dar um presente essa semana. Né? E aí, o Espírito de Deus falando tremendamente agora e tocando no coração de vocês. Aí você quer me dar um presente, mas aí o fulano não sei de onde diz, não. Primeiro, você não pode dar esse presente, porque ele não merece. Ou o outro diz, não, você quer dar, mas dá isso aqui, ó. Porque é mais barato, ou então isso aqui que é ruim. Já pegou a dica, né? Né? Na verdade, ou você está sendo manipulado, ou então quem vai pagar é quem está mandando você dar. Do jeito dele. Você está pegando? Então deixa Deus usar vocês. Agora observe bem. O que eu estou dizendo aqui? É um presente de graça, sem merecimento, que é gratuito. Lembra disso? Que você não vem de você, tá? Você não fez nada para merecer. E outra, não vem de obras. Não é pelo teu comportamento. Não é pelo que você faz. Quem está conseguindo pegar? Glória a Deus. Aleluia. Mas fulano não merece. Presente dá. Se eu quiser dar um presente para alguém que não merece, eu dou. Problema meu. Tá? Soberania. E Deus dá o presente, dá o dom para quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer.
Somos nós que criamos um estereótipo, um modelo. E geralmente esse modelo está condicionado à nossa religiosidade, ao nosso nível de achar que é o merecimento, ao nosso padrão de justiça própria, ao nosso padrão do que sacrificamos. Sabe por quê? Porque nós sacrificamos e não abrimos mão de dentro do coração. E aí, nós vivemos acusados em nós por ter abrido mão de alguma coisa e achamos que o outro também tem que abrir, porque nós sofremos em abrir mão. Você abriu mão porque você quis. Não acha que o outro tem que ser salvo pelo seu padrão de vida, pelo seu comportamento. Viva a tua vida em Deus, com Deus. Tá? Para de ser esse religioso burro, hipócrita, engessado, de achar que as pessoas vão ser salvas pelo que você acha ou pelo teu padrão, ou porque merece ou não merece. Nós acabamos de aprender que não é por merecimento. É um presente que vem de Deus e Ele dá para quem Ele quer, não é para quem você acha que Ele tem que dar. Amém, irmão? Vocês estão aí? Tá? E aí o versículo 9 fecha aqui, ó, né? Nesse quinto ponto aqui, ó, de obras. Não é comportamento. Fala, não é comportamento. Não é comportamento. Tá? Então, o apóstolo, ele está deixando bem claro aqui nesse texto aqui, que não é de obra. Salvação não tem nada a ver com obra. Diga isso. Salvação não tem nada a ver com Tá? obra. Então, a salvação não está relacionado à obra. O que tiver relacionado à obra não é salvação. Salvação está relacionado à graça. O que tiver relacionado à obra não é salvação. O que tiver relacionado a comportamento não é salvação. Vocês estão aí, gente? Tá? Então, se está falando de obra, não está falando do quê? De salvação. Tá? Porque o que é obra? Obra é o que eu faço ou o que eu deixo. Então, esse é o grande problema. Você achar que você é salvo pelo que você faz ou pelo que você deixou de fazer. Ai, eu deixei de fazer isso. Né? Imagine uma conversa, para fechar o texto, para que não se glorie. Imagine uma conversa de quem acha que é pela obra dentro da igreja. Nossa, fulano, garanti minha salvação porque esse mês eu entreguei 10 cestas básicas. Então, fulano, eu garanti a minha salvação porque agora eu jejum 3 vezes na semana. Né? Ai, fulano, eu agora garanti a minha salvação, porque eu mudei minha maneira de falar. Agora eu puxo S no final. Né? Vocês imaginam como seria insuportável ouvir os crentes conversando de como eles merecem serem salvos. E até hoje tem uns bobos que não conhecem a Bíblia que fazem isso. Que constroem um padrão de salvação, que constroem um padrão de comportamento e querem impor esse padrão nos outros. E uma vez que os outros não seguem o seu estereótipo, o seu padrão, o seu modelo, eles pegam a placa e pregam nas costas dizendo, condenado ao inferno. Amém, meus irmãos? Tá? Então, que nós possamos ter nossa mente aberta depois dessa aula de hoje e entender que é um dom que vem de Deus, que mesmo sem merecer, eu alcanço por meio da fé. Tá? Não tem nada a ver comigo, porque não vem de mim. Não está ligado às obras, para que eu não me glorie. Para que eu não saia batendo no peito e dizendo, sou o cara. Eu fiz por merecer. Não, você não mereceu nada. Foi Deus que te escolheu, te deu de presente ao Filho. O Filho não abre mão de você e ninguém pode tirar você da mão dele, muito menos a salvação que ele te deu. Amém? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrando por aqui e voltamos na próxima Masterclass.